Fala, aluno! Professor Bruno Barros, canal Tudo sobre Geografia, e o assunto da aula de hoje é aquele ali, ó, orientação, que está dentro de noções espaciais. Então, eu vou falar hoje um pouco sobre esse tema que é muito interessante, é um dos primeiros temas a ser abordado na geografia, na introdução à geografia, e dentro do nosso canal nós temos uma playlist com vídeos relacionados a esse tema, tanto a cartografia como a noções espaciais. Então vou deixar um card aqui em cima para você poder dar uma olhada, né, ver aí, se aprofundar nesse assunto, e também na descrição do vídeo. E se você está na nossa plataforma tudosobregeografia.com.br, fica à vontade para poder explorar nosso material. Caso você tenha alguma dúvida, fica à vontade para comentar aqui embaixo. Então vamos lá, vamos começar falando a respeito de orientação. E é interessante o seguinte: os seres humanos sempre tiveram a necessidade de se orientar. Como assim? Então, lá no tempo do homem da caverna, né, que o homem era ainda nômade, ou seja, não tinha uma residência fixa, ele precisava se orientar. Ele precisava saber onde tinha água, onde tinha alimentos, por exemplo, ele caçava, onde encontrar os animais que seriam consumidos. Ou talvez, se ele morasse em um lugar onde o clima não fosse tão adequado em algumas épocas do ano, como fugir daquele tipo climático que não seria tão propício à vida. Então, sempre havia necessidade de se orientar, de se localizar no espaço, beleza? E aí, a partir dessa necessidade humana, criou-se alguns instrumentos, alguns métodos de orientação. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje na nossa aula, beleza? Então, dando uma olhada aqui no quadro, vamos lá. Aqui eu coloquei já que uma delas, um dos modos, uma das formas de se orientar é por meio dos pontos cardeais. Quem já ouviu falar na Rosa dos Ventos? Então, os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, beleza? E aí eu coloquei aqui algumas informações que nos vão auxiliar na nossa aula. Por exemplo, a palavra cardeal significa principal. Então, quando eu falo pontos cardeais, eu estou falando de pontos principais dentro da orientação, ok? E como eu já disse, né, então nós temos norte, sul, leste e oeste, mas vale lembrar que na sua prova, lá no Enem, no vestibular, na prova de geografia lá da escola, talvez o professor ele queira cobrar um pouquinho mais sobre essa temática. E aí, ele pode, ao invés de usar a palavra norte, ele pode usar a palavrinha setentrional ou boreal. Então, se o professor colocou isso na prova, setentrional ou boreal, você está sabendo, porque você assistiu a aula aqui do Tudo sobre Geografia, que se refere ao norte. Por exemplo, se você estiver lendo um texto e lá fala assim, a Europa setentrional, a região setentrional do Brasil, ou a parte boreal da África, então nós estamos falando da região ou da localização norte do território, ok? E da mesma forma que o norte tem outros nomes, isso vale para os demais pontos cardeais. Por exemplo, o sul. O sul também é conhecido como meridional e austral. Meridional, austral, sul. Certo? Também o leste ele é conhecido como levante ou nascente e ocidente, tá? Aqui eu não coloquei ocidente, mas levante, nascente ou ocidente. Então, quando nós falamos que o Brasil está no hemisfério ocidental, significa que nós estamos ao leste do meridiano de Greenwich, certo? E o oeste, ele é conhecido como poente, ocaso e também oriente. É por isso que nós falamos que os japoneses, os chineses são orientais. Por que são orientais? Porque eles estão ao oeste do meridiano de Greenwich. Vale destacar também que em algumas siglas, muitas vezes o leste também é representado pelo E, tá bom? Isso, e também o oeste ele é representado pelo O ou pelo W.
Então não confunda isso. Ainda falando dos pontos cardeais, vale destacar a localização de cada um deles em um desenho. Então, numa prova, num exercício, quando você olha uma figura assim, representando o planeta, ou talvez um mapa, vale lembrar que o norte, geralmente, ele aparece em cima, tá? E o sul embaixo. Geralmente é dessa forma que é representado. O leste nós temos deste lado aqui e o oeste do lado de cá. E aí é importante que você tenha essa referência, porque talvez ele te dá um mapa e pergunte em qual região acontece um determinado fenômeno, e aí ele não te dá esses pontos cardeais. Então, geralmente, em cima você vai encontrar o norte, embaixo o sul, tá? Não se esqueça disso. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre a rosa dos ventos, e então, já que nós já introduzimos o assunto, formas de orientação. Nós vimos já que os pontos cardeais são, né, o modo principal, uma das principais formas de se localizar na atualidade. Mas existem outras, e nós vamos analisar a partir de agora. Uma delas é a mais antiga, por meio dos astros. O Sol, a Lua, as estrelas como um todo, é uma forma de se orientar. Por exemplo, o Sol ele nasce sempre do lado leste e se põe do lado oeste. É um ponto importante. Nós temos também uma constelação chamada Cruzeiro do Sul, como o próprio nome já diz, Cruzeiro do Sul. Então ela está na localização sul. Por que é importante saber isso? No passado não existia bússola, não existia GPS, e aí os antigos precisavam se orientar por meio dos astros. Ou talvez, vamos imaginar uma situação, um grupo de pessoas se perdeu numa floresta e daí eles não têm um rumo, estão sem o GPS, sem celular, sem bússola, como se orientar? Então, se ele sabe que o Sol nasce ao leste, e ele sabe talvez que ao leste daquela floresta tem um rio, ou tem uma cidade, tem alguma coisa, ele vai se orientar nesse caminho, tá? Até, né, conseguir a ajuda. Ou talvez ao sul ele tem uma informação, aí à noite ao olhar para o céu vai ver o Cruzeiro do Sul, e assim vai. Então, por meio dos astros, fica mais fácil se localizar, bem, naquele tempo sem a tecnologia que nós temos hoje, certo? Também nós temos como forma de orientação os instrumentos. A bússola e o GPS são exemplos disso. A bússola nós sabemos que é um instrumento que tem uma agulha, e a ponta dessa agulha ela é imantada, e daí e ela fica sobre a água, né, sobre uma substância fluida e líquida. Então, geralmente, se não tiver nada de errado com essa bússola, ela sempre vai apontar para o norte. Então, se você tem uma bússola, você consegue sempre saber a localização do norte. Se você sabe a localização do norte, automaticamente você sabe a localização do sul, do leste e do oeste, tá? Então, a bússola é um instrumento extremamente bem antigo e até hoje se utiliza, mas é claro que nós temos outras tecnologias, uma delas o GPS. O que é o GPS? O GPS é um sistema, um grupo de satélites que, né, orbita a Terra, e ele registra cada ponto da superfície terrestre. Então, por meio hoje dos nossos celulares, aplicativos que tem ali o GPS, ou um próprio aparelho de GPS, aí você consegue saber a localização exata de qualquer ponto da superfície terrestre, certo? E por último, nós temos como exemplo de formas de orientação as coordenadas geográficas. Tá? As coordenadas geográficas, elas são um sistema, tá? Onde esse sistema ele nos auxilia na localização de qualquer ponto na superfície terrestre. Antes de falar da coordenada geográfica, eu preciso falar da rosa dos ventos. A rosa dos ventos também é um instrumento de localização que nos ajuda na orientação. Ela é também muito antiga. E aí, como que ela funciona? Aqui eu coloquei esse desenho, né, que eu fiz agora aqui, mas vai aparecer na tela uma figura mais completa, assim como aparece nos mapas. Veja só, a rosa dos ventos ela indica três direções, três grupos de direção. Os pontos cardeais, que nós já vimos, né, norte, sul, leste e oeste. Os pontos colaterais, que ficam entre os pontos cardeais, tá? Por exemplo, aqui, ó, entre o norte e o leste, eu tenho o nordeste. Entre o sul e o leste, eu tenho o
sul-sudeste, entre o sul e o oeste eu tenho o sul do oeste, e entre o norte e o oeste eu tenho o noroeste, ok? Então esses são pontos colaterais. E entre os pontos cardeais e colaterais, existem os pontos subcolaterais. Eu não coloquei ali, mas é importante que você saiba que eles existem. Numa prova, dificilmente seria cobrado sobre pontos subcolaterais, a menos que seja uma prova mais específica, talvez uma discursiva para um curso que precise de geografia, aí beleza. Mas geralmente não vai cair pontos subcolaterais, mas é importante que você saiba que eles existem, ok? Agora sim, outra coisa importante que vale a pena falar sobre as rosas dos ventos, que geralmente elas aparecem nos mapas, tá? Então é importante saber qual é a função delas, indicar as direções, certo? Agora sim, eu vou falar um pouco das coordenadas geográficas. Eu já falei a definição delas. É um sistema onde nos auxilia, nos ajuda a localizar qualquer ponto na superfície terrestre. E as coordenadas geográficas, elas são feitas a partir da latitude e da longitude. O que é isso? Então, a latitude é a distância em graus de qualquer ponto na superfície terrestre em relação à linha do Equador. Aqui no desenho eu coloquei, para poder facilitar, olha só, aqui essa linha aqui do meio, aqui ela está na cor rosa, não sei se no vídeo vai aparecer rosa, mas essa linha é a linha do Equador, divide a Terra em dois hemisférios, em cima o hemisfério norte e embaixo o hemisfério sul, tá? Então, cada linha paralela ao Equador, ela vai registrar um ponto, uma coordenada. Então, essa coordenada vai ser a latitude, sendo que a maior distância ao norte vai ser 90 graus e a maior distância ao sul vai ser 90 graus, tá? Então, quando eu falo em latitude, eu preciso falar qual é o grau e qual é a localização, se é norte ou se é sul. Tipo assim, imagine que aqui eu tivesse um ponto 60 graus. Como ele está em cima, seria 60 graus ao norte, certo? E a longitude é a distância em graus de qualquer ponto na superfície terrestre em relação ao meridiano de Greenwich. Tá? Então, Greenwich aqui no desenho é essa linha central aqui, divide a Terra também em dois hemisférios, o hemisfério leste, o hemisfério oeste, né, oriental, e o leste ocidental. E a maior distância ao oeste vai ser 180 graus e a maior distância ao leste vai ser 180 graus, tá? E aí, quando você falar em longitude, você precisa dizer se ele está ao oeste ou ao leste, oriente ou ocidente, tá? Depende ali da sua prova. Como isso pode cair numa prova? Vamos dar uma olhada aqui? Imagine que eu tenho um ponto bem aqui, ó. Vamos marcar esse ponto, tá vendo aí? Beleza? Um ponto A. E aí, aqui represente 30, e aqui em cima represente, vamos colocar 20. Aí você precisa dizer qual é a coordenada geográfica desse ponto. Então veja só, ele está 30 graus, vamos botar aqui, ó, a coordenada dele. Ele está, do ponto A, 30 graus ao norte, porque ele está em cima, e ele está a 20 graus ao oeste, tá? Então, 20 graus oeste. Então, essa é a coordenada dele. O giz está meio molhado, vai acender ainda, mas basicamente é assim, tá? Então, eu tenho aqui o ponto A 30 graus ao norte e 20 graus ao oeste. Então, é assim que se localiza as coordenadas geográficas. E um detalhe interessante que vai ajudar você a se aprofundar nesse assunto é um vídeo que eu fiz dentro da seção Minuto Geográfico do canal. O card vai estar aqui em cima e o link na descrição do vídeo, que eu explico de uma maneira bem direta esse assunto, usando ali o chroma key, ficou bem legal. Vale a pena você assistir esse vídeo também. Então, se você ficou com alguma dúvida, fique à vontade em perguntar. Vou ficar muito feliz em ajudar você a entender melhor esse tema. Deixe o seu like ajuda muito o canal, me ajuda a continuar produzindo vídeos assim para você. Se inscreva no canal se você é novo por aqui e não se esqueça de compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Tchau!